e a realidade da FEBEM e toda a formação dos monitores e toda a formação daqueles técnicos que se relacionavam com os meninos muito mais tempo e com uma outra lógica diferente da lógica da escola. Então, naquele período, inclusive, eu lembro que a gente organizou alguns cursos, acho que era um acesso talvez de devaneio, de loucura nossa. Naquela época, a gente organizou alguns pequenos cursos de formação sobre a obra de Freire, sobre os princípios e sobre o projeto político da escola, junto aos técnicos e aos monitores da FEBEM, porque, obviamente, que a gente descobriu, na vida real, que não adiantava a escola ser um paraíso e, para fora da escola, o sofrimento daqueles meninos era absolutamente, enfim, tão ou pior quanto os que a gente ainda lê e sabe hoje em dia. Bom, a gente precisa pular um pouco o tempo, né? Em 1989, então, quando ganhamos a Prefeitura de Porto Alegre, setorial de educação extremamente forte, o programa de governo construído na base, né, Zé? A gente tinha uma prática, de fato, de construir os programas de governo no debate, nas reuniões, no enfrentamento e na disputa mesmo de ideias. Não era simples, nem dentro da setorial de educação, pautar, trazer a educação popular e Paulo Freire, porque a gente tinha, naquele período, um grupo... Não sei se a palavra resistência é a melhor, porque resistência pode ser uma questão somente ideológica, mas era uma questão teórica mesmo, era uma questão de fundo, de compreender, afinal de contas, que escola que a gente quer construir lá em 89 para a cidade de Porto Alegre. A Escola Cidadã, ela nasceu, né, de uma disputa interna dentro do partido, e a educação de adultos e Paulo Freire, porque ainda naquele período, e eu acho que, de uma certa forma, isso ainda está presente hoje, essa ideia de vincular Paulo Freire, sobretudo, ou somente à educação de adultos, de não conseguir enxergar Paulo Freire para além disto, nem na educação infantil, nem na educação superior, então, muito menos, e para fora da educação, talvez na área da saúde. Hoje, Paulo Freire até seja muito mais presente que no âmbito, né, nosso da educação. Bom, isso foi em janeiro de 89, a gente passou internamente a discutir agora o que a gente vai fazer com a educação de adultos, como é que a gente vai concretizar uma política pública de Estado que traga toda a experiência que cada uma de nós que compunha aquele grupo tem para dentro da Secretaria Municipal. Bom, o Olívio veio, então, nos procurou e disse para nós assim: a gente vai iniciar a educação de adultos pela alfabetização dos funcionários municipais, porque, na época, os funcionários não eram terceirizados, eram funcionários do quadro, os funcionários das obras, da limpeza urbana, enfim. E eu não lembro agora de cabeça, mas o percentual de analfabetismo ou de pessoas que não tinham o ensino fundamental completo, funcionários com ensino fundamental incompleto, era muito grande. E, de imediato, o Olívio assinou um decreto que liberava os funcionários municipais para a alfabetização, 7 horas semanais, 2 vezes na semana, de 3 horas e meia. E aí a gente se encheu de poder, fomos na Secretaria Municipal de Educação, a secretária era a ex-deputada Esther Grossi, que todo mundo sabe que tem uma experiência ampla no campo da alfabetização, mas, na nossa visão, uma concepção de alfabetização mecanicista, limitada à construção do código alfabético, absolutamente nada a ver com aquilo que a gente queria. E a gente teve um embate, quando o Zé falou que foi duro, a gente teve um embate duríssimo com a Esther para construir um espaço dentro da secretaria, para daí, então, criar o SEJA, que foi o Serviço de Educação de Jovens e Adultos, a tal ponto que, no primeiro período, no primeiro ano, de 89 até metade de 1990, a Prefeitura de Porto Alegre, a SMED, tinha 2 experiências. A nossa, do SEJA, que era um bando de loucas, segundo a própria secretária, sonhadoras, totalmente fora da casinha, tentando inventar uma política pública de EJA,
né, na perspectiva de uma política pública de Estado, sob inspiração da educação popular e de Freire, e a experiência que ela desenvolvia da alfabetização mecânica no mercado público. Né? Mecânica, tecnicista, eu acho que é tecnicista mesmo. Eu falo isso na boa aqui, porque eu falei sobre isso com a Esther milhões de vezes, ela conhece a minha concepção, então aqui não é fofoca, né, Balduino? É uma reflexão teórica e uma autorreflexão que eu acho que a gente precisa, de forma solidária e tranquila, fazer. Até que fomos, entre aspas, vencedores dessa disputa, também, de novo, por uma intervenção do Olívio, e aí conseguimos elaborar, né, uma política pública de EJA muito inicial. Acho que a gente sabia muito pouco o que estava fazendo, era muito mais de forma empírica, muito mais lendo alguma coisa, trazendo algumas experiências. E, naquele período, de 89 até 92, portanto, nos primeiros anos da administração popular, o Zé falou, foi uma retomada importante, né, do projeto de sociedade, foi uma retomada importante, porque a volta do Paulo Freire do exílio, né, para a abertura, assumindo o lugar de secretário municipal de Educação de São Paulo, em 89, na minha visão, é um marco extremamente importante, porque, junto com ele, né, parece que a gente recupera as energias e a capacidade de reflexão e de formular políticas públicas, enfim, inspirado concretamente na presença do Paulo Freire. E, nesse período de 4 anos, existia um grupo, que hoje chama Ação Educativa, que, na época, chamava CEDI, né, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que tinha, na época, e ainda hoje tem, na Ação Educativa, pessoas que são de extrema relevância para a educação popular e para a educação de adultos, como Sérgio Haddad, como Miguel Arroio, como Carlos Brandão, como Orlando Joia, como Maria Clara de Pierro, e etc. E o CEDI, coordenado pelo Sérgio Haddad, montou um grupo de trabalho com 11 prefeituras do PT e uma prefeitura do PDT, para que essas 12 administrações, sob coordenação do CEDI, construíssem uma política nacional de educação popular, inspirado, obviamente, assentado nos princípios da educação popular. O nosso castigo, mais uma vez, né, aquele castigo lá de 1980, como professora alfabetizadora, que, para mim, não foi um castigo, mas foi duro, foi um aprendizado. A gente teve um novo castigo, eu e a Lica. Nós íamos para São Paulo, primeiro porque a prefeitura não tinha dinheiro, né, Zé? A gente tinha que levar papel higiênico e caneta, Bic, de casa, porque a SMED não tinha nem papel higiênico e nem caneta para a gente trabalhar. Assim como no DMLU não tinha instrumento para os trabalhadores poderem limpar a cidade, não tinha nada, entendeu? Quer dizer, não tinha caneta e papel higiênico, dá para imaginar o que era a prefeitura em 89. Então, nós ficamos, primeiro, porque não tinha dinheiro, e, segundo, porque a secretária não nos apoiava. Eu e a Lica íamos para São Paulo a cada 40 dias, no período esse de 4 anos, para reunir com esses grupos do CEDI, para formular a política pública de EJA. Tem, inclusive, um documento chamado, que foi o primeiro documento que se escreveu neste período, chamado Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. E, nessas reuniões, ao longo desses 4 anos, nós, inclusive, recebíamos as duas, uma diária, e a gente dividia em 2, e a gente ficava num hotel muito vagabundo, a tal ponto que, uma vez, a gente teve que ligar para uma amiga e dizer: vem nos buscar, porque estão tentando arrombar a nossa porta, e a gente não sabe o que fazer, né? Então, nesses encontros de formação, nós tivemos vários contatos presenciais com Paulo Freire, porque ele estava à frente da Secretaria Municipal de Educação. A política de EJA na Prefeitura de São Paulo crescia, porque lá a gente tinha nada menos do que a Sônia Krupa, do que a Lisete Arelaro, do que a Ana Saul, quer dizer, eram as nossas
As nossas mentoras estavam lá e a gente tinha que beber na fonte e precisava aproveitar imensamente aquele momento. Nesse período, então, lembro que o Paulo Freire reuniu conosco não muitas vezes, talvez 3 ou 4 vezes, trazendo, enfim, aquilo que ele pensava que era necessário para dar base, para fundamentar as políticas públicas de EJA das administrações populares. Bom, isso nos fortaleceu imensamente. Claro que a experiência da EJA na rede municipal de São Paulo influenciou muito esse grupo e, obviamente, que a experiência do Mova São Paulo, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de São Paulo, que também foi construída na gestão do Paulo Freire, junto com Pedro Pontual e o Moacir Gadotti, já em 1989, e isso nos trazia, enfim, era um oásis a gente poder vivenciar, conhecer e acompanhar, porque aí a gente passou a construir a política pública de EJA, articulado com essas outras 11 prefeituras, sobretudo inspirado na Prefeitura de São Paulo. Bom, a nossa política pública de EJA aqui em Porto Alegre, que foi criada em 89, até hoje ela está lá, não do jeito que a gente deixou, nem do jeito que a gente gostaria, mas é importante registrar, porque eu estudo um pouco isso, e, pelos fóruns de EJA, eu tenho contato permanente com o Brasil inteiro. A política de EJA da cidade de Porto Alegre é a política de EJA, junto com outras muito poucas, que tem uma vida longa, que nunca foi interrompida desde 1989 até o presente momento. Não estou falando da concepção, estou falando da construção de uma política pública de Estado. Deixou de ser uma política pública de governo, que é o que, via de regra, acontece com a educação de adultos, porque a educação de adultos, boa parte dela ainda, felizmente, está vinculada à educação popular. Então, a primeira coisa que incomoda os gestores, quando os gestores chegam nos municípios e nos estados, é acabar com a educação de adultos, porque na educação de adultos a gente faz educação popular, mais ou menos, pior ou melhor, mais perto ou não da educação popular, mas se faz educação popular. Então, são pessoas que, de fato, incomodam a estrutura das redes públicas, ou seja, passa a faca na educação de adultos, tira ela da oferta das gestões públicas, que resolve um pouco o problema das secretarias. Aqui em Porto Alegre, foi mexida na concepção, mas a educação de adultos está lá, né, fazendo a sua história e, de uma certa forma, ainda resistindo do ponto de vista da concepção e da garantia da presença das ideias de Freire ainda numa prática cotidiana por dentro das escolas. Então, nós construímos a política de EJA na rede de 89 até 96. Eu não sei dizer exatamente por que somente em 97 nós definimos, aí já na gestão do Zé e da Sônia Pila, a gente definiu, então, construir um Mova Porto Alegre. O Mova em Porto Alegre nasce em 97, em São Paulo em 89. A gente poderia ter feito o Mova Porto Alegre muito antes. Talvez a ideia nossa naquele período tenha sido a de consolidar uma política pública de Estado, né, para depois promover uma política pública junto aos movimentos sociais, porque é princípio dos Movas, e Paulo Freire sempre deixou isso muito evidenciado em tudo que fez, em tudo que escreveu sobre o Mova São Paulo. Os Movas eles só têm sentido se ele estiver vinculado a uma política pública, né? Porque esse é o papel do Estado, garantir um direito que foi negado, que é o direito à alfabetização, que é o direito à escolarização dos trabalhadores. Talvez tenha sido isso que fez com que a gente retardasse tanto trazer um Mova aqui para Porto Alegre. O Zé faz referência a essa vinda do Paulo Freire aqui em Porto Alegre, dia 1º de dezembro de 1995. Eu fiz uma coisa que eu me arrependo amargamente até hoje. Eu estava tão nervosa e tão emocionada naquele dia que eu tomei um remédio para me acalmar. Gente, eu virei um robô.
eu fiquei totalmente, assim, parecia que não era eu, como me arrependo. Então, assim, eu não vivi aquele dia em minha sã consciência. Eu saí do ar, aquilo foi um momento assim de absoluta plenitude. E o que eu lembro é que o Paulo Freire já estava velhinho, cansado e doente, e que, no caminho da secretaria para o Tesourinha, ele disse para mim e para a Dedé, para a Odete, o seguinte: olha, estou velho, estou cansado. Quando eu disser que eu vou parar de falar, é porque não dá mais. Né? E aí a gente se apavorou. Vai que esse velhinho fale 5 minutos. E toda aquela preparação que nós fizemos com os estudantes de EJA, a gente fez, com os professores, a gente fez a leitura do Pedagogia do Oprimido, com todos os alunos. Nós compramos o Pedagogia do Oprimido para todos os alunos e todos os professores. Fizemos uma preparação nas escolas, nas regiões, e aquele momento foi um momento de congresso. Imagina se ele resolve falar 5 minutos, o que nós vamos dizer para os alunos? Pois é. E aí ele foi falando. Acho que ele falou em torno de 45, 50 minutos. Aí ele me cutucou na mesa e eu disse: tá, chegou a hora dele parar. Na hora que ele me disse que ele ia parar de falar, depois de uns 45, 50 minutos, gente, caiu uma chuva. O telhado do Tesourinha é de zinco. Então não se escutava absolutamente mais nada. E aí ele disse: agora eu vou parar de falar. Eu digo: tá, professor, agora pode parar, porque agora acabou o encontro, não tinha mais o que fazer, a não ser esperar a chuva passar. Então, lembro muito dele assim, de uma forma muito, muito tranquila, dizendo isso para nós. Eu trouxe aqui até a foto do cartaz desse encontro, porque ele é significativo. O nome que a gente deu a essa fala do Paulo Freire foi "A educação popular morreu", e uma interrogação, né? Pode passar aqui. Esse cartaz ele foi feito pelo Edgar Vasques, né? Esse desenho, que era um dos funcionários da Secretaria de Comunicação lá da Prefeitura, né? Lá da assessoria direta, no caso, era o Tarso. Era o Tarso em 95? 95. Ou já era o Raul? Era o Tarso, o prefeito, era da assessoria. Então, ele fez uma caricatura do Paulo Freire sentadinho ali, segurando o ponto de educação. A educação popular morreu. E essa é uma boa pergunta para a gente fazer hoje, de 95 até agora. Se passaram 11 anos, isso? Então, essa pergunta é uma pergunta-chave. Né? Depois eu até mando para ti, Nanda. 20 anos. 20 anos, meu Deus do céu. 21, não é 11, olha a minha cabeça. Tem aqui também 2 fotos desse